Olá, não cozinheiros! Eu sou Igor Maurício Barreto e esse é o Manual do Cozinheiro Amador. Eita, não cozinheiro, que tá ficando friozinho e nessa época a gente começa a querer comer algo mais quentinho, aquela comida que abraça. Pois é, e hoje a gente vai falar sobre uma das grandes batalhas, uma das grandes dúvidas até de quem é cozinheiro profissional. Angu ou polenta? Você sabe a diferença de um para o outro? Eu vou te contar agora. O angu, ele nasceu em Minas, né? Ele é aquela comida típica mineira que abraça mesmo, ótima para comer quentinho no inverno. Por tradição, o angu mineiro ele é feito só com fubá e água, sem sal, sem nada. Fubá e água, tá? A diferença é que a polenta ela é feita com farinha de milho e não com fubá. Qual é a diferença da farinha de milho com fubá? Que eu sei que você vai me perguntar. É a granulometria, ou seja, o tamanho e a forma que é feito o grão daquela farinha. O milho faz várias farinhas diferentes, tá? O modo de fazer dos dois é bem parecido e eu vou passar hoje para vocês. Mas, de qualquer maneira, fique sabendo que a diferença do angu para a polenta é a farinha que ela é feita e o jeito de fazer. A polenta ela é costumeiramente feita com um caldo. Pode ser um caldo de carne, pode ser um caldo de legume, pode ser um caldo de frango. E enquanto o angu é feito apenas com água. Essa é a grande diferença, mas nada impede de você fazer um anguzinho com fubá em casa, com caldo da galinha caipira, com caldo da carne, lógico que daquela carne que você fez em casa, você não vai comprar o caldo industrializado, né? Então anota aí para você saber o que a gente vai precisar. Vamos precisar de uma panela de alumínio, não precisa ser aquela com fundo de teflon, tá? A gente vai precisar daquele fouet, daquele batedor aramado que a gente usou no purê na semana passada, lembra? A gente vai precisar de fubá, de água, fubá ou farinha de milho, o que você preferir. Hoje eu vou passar a receita. Você pode escolher um dos dois para fazer, ou polenta ou angu, tá? Vai precisar de água e o caldo e você vai precisar, na minha concepção, de um pouquinho de óleo, que é um macetinho que eu vou dar lá na frente, desenvolvido e feito pela vovó Maria, a avó da minha mulher, que fazia isso sempre lá em Minas, que é aquela coisinha, aquele macetinho que só o mineiro sabe. Uma coisa que é importante você saber, todo mundo diz que a vantagem do mineiro e a vantagem do italiano que fazem a polenta e o angu é que eles têm braço, porque você vai mexer. Então anota aí que você vai precisar fazer. O método é bem parecido. Você sempre vai precisar da mesma proporção. No mínimo 2 de água para 1 de fubá ou farinha de milho. Então, se for caldo, você vai precisar de 2 de caldo ralo para 1 de fubá ou farinha de milho. Então, essa é a proporção. Então, se você fizer 1 xícara de fubá, você vai botar 2 xícaras de água. Se você botar 1 copo de fubá, você vai botar 2 copos de água. E assim sucessivamente, tá? Mas lembra, o caldo, se você for usar caldo, tem que ser bem ralinho. Não usa caldo espesso, porque não vai funcionar. Beleza? Precisa estar muito líquido mesmo, tá? Se você quiser um angu mais cremoso, você pode colocar mais água. Ele vai ficar mais tempo no fogo, você vai ter que mexer mais tempo, mas você pode fazer isso, tá? Então o que você vai fazer? Você primeiro entra com o líquido, ou a água ou o caldo, vai colocar ele na panela e vai deixar ferver. Depois que ferver esse caldo, você vai começar a trabalhar com o fouet e com a farinha, tá? Ou o fubá ou a farinha de milho. Qual é o macetinho da vovó Marieta? É botar um pouquinho de óleo, 1 colher de sopa de óleo junto nessa mistura. Por quê? Vovó Marieta dizia que isso ajudava a não grudar no fundo da panela. Mas na verdade você vai adicionar um pouco de gordura nessa mistura que vai deixar ainda tudo mais gostoso.
O angu tradicional mineiro não leva sal, mas eu te recomendo, coloca já o sal sem problema nenhum. Como é que você vai fazer depois que a água ferver? Você vai adicionando aos poucos a farinha. Adiciona a farinha, mexe, mexe, mexe. Adiciona a farinha, mexe, mexe, mexe. Vai adicionando farinha e incorporando a farinha na água. À medida que a água for absorvendo a farinha, você vai colocando mais, tá? Quando você terminar de colocar toda a sua farinha ou fubá, você vai continuar mexendo essa mistura com fogo de médio para baixo. Ou seja, você vai diminuir bem o fogo e vai continuar mexendo. É lógico que vai criar bolha, que essa água precisa evaporar. Mas se você for mexendo, essa ação mecânica vai trabalhando o angu para ele ficar mais elástico e a farinha precisa cozinhar. O fubá precisa cozinhar mais do que a farinha de milho. Então, é mais importante nesse processo é que esse cozimento seja lento. E você tem que ir mexendo para ele não embolotar. Se você parar de mexer, ele vai embolotar, criar aquelas bolas no meio do angu que não são bacanas, não são legais e não é isso que você quer. Você quer um angu ou uma polenta bem lisinha. Então, primeiro passo, água fervendo. Segundo passo, fubá ou farinha bem aos poucos, sem parar de mexer. Lembra da vovó Maria e bota um pouquinho de óleo e coloca o sal. Continua mexendo. Que horas ele vai ficar bom? Olha, não vou mentir para você. Você vai ter que precisar ficar 35 ou 40 minutos mexendo esse troço. Vai mexer sim, braço vai cansar, você vai trocar de braço, vai revezar com outra pessoa, mas você não precisa mexer com vigor, mas você precisa ficar mexendo. Mexe até ele ficar com aquela textura que você quer que ele fique. Ou um pouquinho antes, que você desliga o fogo antes e ele vai continuar cozinhando dentro da panela, lembra? Então, amigos, depois de bater isso tudo e ele ficar com a textura que você quer, você pode servir ele molinho como um creme. No inverno, com uma carne moída por cima, bem apimentada, ele vira o angu à baiana. Ou então com um caldo, ou com uma coisa bem legal, uma moela com um caldo bem grosso, fica maravilhoso. Agora, se você quiser transformar esse angu num angu frito, ou uma polenta frita, você pode colocar ele num tabuleiro e levar à geladeira. Espere esfriar de um dia para o outro. Ele vai secar completamente e vai ficar um bloco. Você pode cortar esse bloco e fritar no dia seguinte, mas é outra história que eu vou contar em outro dia. Hoje a gente vai fazer aquele anguzinho cremoso, ou a nossa polentinha cremosa, para a gente comer agora no inverno. Por cima da polenta, além de todos esses preparos, você pode botar um azeitinho, pode adicionar sal, botar uma pimenta, do jeito que você preferir. Já sabe, toda vez que você estiver ali naquele anguzinho, mexendo, você vai lembrar da vovó Maria, dos mineiros no interior ou daquela mama italiana lá no interior da Itália. Não, cozinheiro? Se ficou dúvida, não tem problema. Entre em contato comigo, @Igor Maurício Barreto, nas redes sociais. Ou, olha a novidade nova, hein? Vou lançar um canal de Telegram só para me comunicar com vocês. A partir de hoje, você pode entrar no Telegram e procurar lá um canal de notícias chamado Manual do Cozinheiro Amador. Nesse canal de notícia, eu vou colocando novidades, receitinhas, coisas legais para a gente manter a nossa comunicação. Além disso, estou colocando lá uma pesquisinha para você poder responder e a gente continuar falando os temas que você preferir, tá bom? Espero você na próxima semana. Não deixe de compartilhar com os amiguinhos. É importante demais esse compartilhamento de vocês. Então, mete o dedo aí, manda para aqueles amiguinhos todos que você acha que precisam aprender a cozinhar ou precisam saber dos macetes aqui do Manual do Cozinheiro Amador. Um grande abraço e até semana que vem.